Estudo número 2. Você pode mudar biblicamente. Hoje nós vamos ver a parte 2. Mas antes, vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 5. Mateus, capítulo 7, versos 1 e 5. O verso 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Verso 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Meus irmãos, antes de entrarmos nesse texto, eu gostaria de fazer uma pequena revisão do que vimos semana passada, para relembrarmos e reforçarmos as verdades que vimos, né? Nós vimos que uma pessoa, para que ela tenha uma mudança, uma transformação permanente, uma mudança bíblica, ela precisa ouvir e crer em Cristo para a sua salvação. Somente aqueles que creem em Cristo têm poder para serem transformados conforme a imagem do Senhor. E então nós vimos o primeiro princípio bíblico. O padrão de Deus é perfeição e você não o pode alcançar por esforço próprio. Qual é o primeiro princípio bíblico? Ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Este é o princípio. Todos somos pecadores e o que Deus exige de nós é perfeição. Mas nós já nascemos com uma natureza decaída. Não nascemos perfeitos. A criancinha, bebê, não entende nada ainda, já é uma pecadora. É ou não é? Ela não sabe falar, não sabe se expressar, mas sabe chorar na hora que quer a mamadeira. Não é verdade? É a forma dela exigir o alimento. E não dá mamadeira não para ver. Não é? Mais grita, mais berra. E assim a criança, bebezinho, pecadora, nós crescemos e nos tornamos então pecadores. O que já éramos. Éramos pecadorzinhos e nos tornamos pecadorizões. Né? Nós continuamos com essa natureza. E a verdade é que mesmo tentando buscar a perfeição, tentando agradar a Deus, nós não conseguimos o suficiente para a nossa salvação. E então nós vimos que Cristo veio e Ele morreu em nosso lugar e a graça de Deus nos alcançou. E é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Ou seja, eu não tenho que fazer nada, porque Jesus fez tudo. Ele fez tudo. O que eu preciso, então? Confiar na obra que Ele fez. E nesse momento, quando há essa confiança, eu sou feito nova criatura. Deus me transforma. Eu nasci de novo. Eu sou agora uma outra pessoa. E não era antes. Nós vimos que agora que nós fomos resgatados por Jesus, nós devemos desenvolver a nossa salvação. Nós vimos isso. Porque a salvação é apenas o primeiro passo. E como nós desenvolvemos a salvação? Negando a nós mesmos, não é assim? E obedecendo a palavra do Senhor. Então, cada dia que nós progredimos nesse propósito, nós crescemos um pouquinho mais. Nós vimos que há dois caminhos, a Bíblia nos diz. O caminho do homem, que é o caminho, não é? Que é o caminho natural, de realização das suas próprias vontades, e há o caminho de Deus, que deve ser escolhido pelos cristãos. Nós vimos então que para uma mudança bíblica,
o primeiro passo é negar a si mesmo, seguir a Jesus, deixando de lado as velhas práticas. O segundo passo é seguir o caminho de Deus, agradando a Deus em tudo. Então, isso é um resumo do que nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos continuar com esse tema. Nós lemos aí sobre o julgar. É muito comum as pessoas citarem esse texto, Mateus 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, e dizer assim, bom, eu tenho a minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu quiser, e ninguém pode falar nada. Porque se você me julgar, você será julgado. Será que é isso que esse texto está dizendo? Claro que não, meus irmãos. Nós vamos ver isso hoje. Bom, a conversão, então, que é o primeiro passo para o início da caminhada cristã. Nós vimos isso. Nós vimos que a transformação que Deus opera em nós, ela é progressiva. O que isso quer dizer? Nós seremos transformados um pouquinho a cada dia até chegarmos à glória, até o último dia da nossa vida. Nós não alcançaremos a perfeição aqui, mas nós estamos em busca dela. E no dia que o Senhor voltar e nos levar, então seremos perfeitos como Ele é perfeito. A verdade, meus irmãos, que precisamos ter convicção no coração é de que se há poder de Deus em nós para a nossa transformação, qualquer pecado pode ser vencido. Essa é a verdade. É muito comum a gente ouvir pessoas assim, não é? Ah, meu avô era assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, aí eu sou assim. Com o cristão, isso não acontece. Por quê? Porque ele não é a mesma pessoa que nasceu da barriga da mãe. Ele era descendente do pai, da mãe, da avó, mas agora é um filho de Deus. E os pais não transmitem as suas características para os filhos? Transmitem, não é? Você olha para o filho, você sabe se ele parece mais com o pai, mais com a mãe. Geralmente tem um pouquinho do traço dos dois, não é assim? Será que é diferente com os filhos de Deus? Não. Os filhos de Deus passam agora a ter características de Deus, o seu próprio Pai. Então, quando Mateus, capítulo 7, nós temos aqui o sermão, do Senhor Jesus, e ele nos diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Será que ele está dizendo que a gente nunca pode julgar? Será que é isso? Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Se você pega esse texto isolado, dá essa impressão. Mas olha só, nós vamos ler agora Mateus 7, de 1 ao 5, os 5 versículos. Nós vamos ver que no contexto nós entendemos melhor o que o versículo quer dizer. Não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais, e sereis medidos pela medida com que medis. Por que vês o cisco no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. Veja o que Jesus ensinou. Jesus não está dizendo para não julgar. Jesus está dizendo que nós devemos realizar o julgamento de forma devida, de forma bíblica. Veja, não julgueis para que não sejais julgados. Verso 5, ele diz, tira primeiro a trave do seu olho. E agora você vai e tira do seu irmão. Então, para tirar a trave, o cisco do olho do meu irmão, eu tenho que julgar, não tem? Então, Jesus falou para não julgar? Não, Jesus não disse isso. Mas Jesus está dizendo que para uma ajuda, um auxílio eficaz na vida do meu irmão,
eu devo primeiro ou também analisar a minha própria vida. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se eu tiver a prática de me examinar, de pensar nas coisas que eu preciso transformação, nos pecados que eu tenho cometido e preciso abandonar, a minha luta contra o pecado vai me dar condição de entender o meu irmão e ajudar a ele. Veja que Jesus fala assim, tira primeiro a trave do olho e então enxergarás bem. Ele está dizendo o seguinte, se a minha prática é a autoconfrontação, é perceber em mim as minhas falhas, os meus pecados e buscar em Deus corrigi-los, então eu terei uma visão mais adequada sobre os erros do meu irmão. É isso que Jesus está ensinando. Porque é muito fácil, meus irmãos, exigir do outro. Não é? A gente acha que é fácil. A gente vê uma pessoa, ou pode ser até mesmo um irmão, que tem uma dificuldade numa área ou em outra, e a gente olha para o nosso irmão e a gente pensa, poxa vida, como pode ser crente se ainda não abandonou esse tipo de pecado? A gente tende a fazer esse tipo de julgamento. E Jesus está dizendo o seguinte, olhe para as suas lutas contra o pecado. Veja o quanto é difícil para você. E você terá misericórdia para ajudar o seu irmão. É isso que Jesus está dizendo. Quando eu olho para mim e me vejo um pecador, e vejo a misericórdia de Deus sobre mim, eu agora passo a ter a mesma misericórdia, o mesmo amor de Deus pelo meu irmão. Então, quando meu irmão cai em pecado, eu não fico alegre, eu fico apreensivo e também tenho misericórdia, porque eu penso assim, poderia ter sido eu, porque eu sou tão pecador quanto o meu irmão. E então, nós temos uma atitude real de interesse para ajudar esse irmão a se levantar. Então, Jesus não está dizendo que não podemos julgar, mas devemos julgar da forma correta. No material aí, vocês têm o primeiro quadro. Vou pedir o Felipe para ler esse primeiro quadro aí para a gente. Sem o texto bíblico, leia só o escrito. Muito bem, visto que Deus providenciou pela sua graça tudo quanto você precisa para viver de forma que o agrade, você deve depender de quem? Somente do poder, do plano e dos recursos divinos. Meus irmãos, quando nós tentamos mudança pelas nossas próprias forças, nós falhamos. Lembra da história da macieira? Quando a gente tenta mudar a nós mesmos sem buscar essa mudança em Deus, nós estamos apenas enfeitando por fora, enquanto por dentro continua podre. Porque somente em Deus é que nós vamos alcançar misericórdia por meio do arrependimento. E Deus é quem aplica tanto a fé quanto o arrependimento ao nosso coração. Então a transformação não passa pela nossa capacidade. Ela passa pelo poder de Deus. Quando eu tenho uma dificuldade ou luto contra um pecado específico, veja, eu busco em Deus, Senhor, me ajuda. Eu quero abandonar esse pecado, eu não quero continuar praticando esse pecado, mas eu sou fraco. Eu preciso do Senhor, me ajuda. Entenderam, meus irmãos? É na dependência de Deus que nós somos transformados. Se nós olharmos para a nossa própria fraqueza, nós não seremos transformados. Nós vamos desistir, não é? É igual a pessoa que ela tem um vício, por exemplo. Não é? Ela tem um vício, uma dificuldade, seja com bebida, seja com cigarro, seja com jogo. A gente sabe
qualquer coisa pode se tornar um vício. Até videogame, não é? E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai e tenta. É igual emagrecer, né? Mesma coisa. Vamos tentar emagrecer. Como é difícil. Aí você começa a dieta, passa uma semana, às vezes nem isso, e já desiste, não é? Não, vou tentar de novo. Tenta de novo e não consegue. Se nós não buscamos o poder em Deus, nós sempre vamos fracassar. O segundo quadro aí diz assim: uma vez recebida a salvação pela graça de Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu crescimento em Cristo e aptidão para ajudar outros biblicamente serão proporcionais à sua fidelidade em examinar a si mesmo biblicamente e aplicar a sua vida às verdades de Deus. Resumindo, o que ele quer dizer? Se recebemos a salvação pela graça, nós não fizemos nada para recebê-la, Deus nos deu como um presente. Nós agora buscamos crescer espiritualmente e desenvolver a nossa salvação. Qual será a medida do nosso crescimento? Não é? Eu lembro que, quando eu era criança, se vendia muito aquele biotônico Fontoura, né? Fazia propaganda na televisão. Para a criança crescer, tinha que tomar biotônico Fontoura. Eu devo ter tomado umas 3, 4 garrafinhas daquela na minha infância. Por quê? Porque se acreditava, não sei se era verdade, bom, para mim não funcionou muito, né? Mas se acreditava que tomando ia dar mais vontade de comer, não é? E abrir o apetite e a criança iria crescer. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz que devemos fazer para crescer? Quem vai crescer mais na fé? Quem vai desenvolver mais a sua espiritualidade e salvação? Aquele que mais examinar a si mesmo e aplicar a palavra à sua vida. Então, quem é o cristão espiritual? Não é, meus irmãos, o cristão que faz milagres. Não é o cristão que rodopia dentro da igreja. Não é o cristão que tem mais dons espirituais. Isso tudo não tem a ver com medida de espiritualidade. O cristão mais espiritual é o cristão que aprendeu a negar a si mesmo com mais intensidade e que aplica a palavra de Deus na sua vida diariamente. Esta é a medida. Vejam, e é quando nós, então, desenvolvemos, nós estamos também nos capacitando para ajudar outros que precisam. Lembram da mulher samaritana? Foi exatamente o que aconteceu. Primeiro, ela tinha um problema a ser resolvido. Jesus confronta o pecado dela. Vai e chama seu marido. Para que ela fizesse um autoexame, uma autoconfrontação. Qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. Mas ela vivia com um homem, que não era marido dela. E aquele era o quinto. E então, no momento em que ela percebeu o seu pecado e que Jesus revelou que ele era o Messias, ou seja, o Salvador que traria o perdão para ela, o que ela fez? Ela deixou o cântaro e saiu correndo para contar para as pessoas. Encontrei o Messias. Vejam, meus irmãos, ela primeiro foi restaurada, ela primeiro foi transformada, e então ela se tornou apta para ajudar outros. É exatamente isso que o Senhor quer da nossa vida. Nós temos aí um memorizar. O que é preciso para uma pessoa crescer espiritualmente e adquirir aptidão para ajudar outros? Ser constante no arrependimento e na mudança bíblica. O que quer dizer mudança bíblica? Mudança permanente. Não é? Meus irmãos, todos os dias nós temos do que nos arrependermos. Todos os dias. Se nós deitarmos a cabeça no travesseiro e começarmos a nos autoexaminar, nós vamos encontrar pecados. E nós precisamos fazer esse autoexame, porque se nós não fazemos, não há mudança. Se eu
não percebo aquilo que eu preciso mudar, eu não vou buscar em Deus poder para mudar. Então, nós devemos entender que o arrependimento para o cristão, ele é contínuo. Nós temos aqui mais dois princípios bíblicos. Princípio bíblico número 2 e o número 3. Diz assim o número 2. Você deve estar alicerçado, edificado e firmado no Senhor Jesus, em nada conformado com o mundo. Você precisa praticar a palavra de Deus para crescer em maturidade. Esse é o princípio número 2. O cristão espiritual, é aquele que busca praticar a palavra de Deus. Princípio bíblico número 3. A prática da palavra de Deus tem início com julgar a si mesmo e remover da própria vida os obstáculos pecaminosos. Em seguida, você tem o privilégio e a responsabilidade de restaurar outros a uma vida vitoriosa. Eu deixei destacado aí Mateus 7, 1 a 5 e Gálatas 6, de 1 a 5. Nós já lemos Mateus, né? Que Jesus diz ali, você deve se autoexaminar, se autoconfrontar, buscar em Deus poder para a sua transformação e ajudar quem precisa. E aqui em Gálatas, nós vamos ler Gálatas 6, versos 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, o que é ser espiritual, meus irmãos? Nós acabamos de falar, não é? Quem é o espiritual? É o que busca negar a si mesmo e praticar a palavra. É o que se arrepende todos os dias. Vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Olha só. E cuida de ti mesmo para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie seu próprio procedimento. Vejam, meus irmãos, próprio procedimento. E então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros. Porque cada um carregará o seu próprio fardo. Olha que interessante. Parece que nós temos uma contradição aqui, mas não temos. Verso 2. Levai os fardos uns dos outros. Verso 5. Cada um carregará o seu próprio fardo. Bom, é para levar o fardo uns dos outros ou é para carregar o próprio? A gente precisa entender que o princípio aqui é o mesmo de Mateus 7. Eu levo o meu próprio fardo. Eu tenho as minhas lutas. Eu me avalio, me autoconfronto. E então, sou transformado pelo Senhor. E agora eu vou ajudar outros a carregarem os seus fardos. Dizendo o que para eles? Você precisa negar a si mesmo, você precisa ser obediente à palavra, você precisa se arrepender. Isso é um princípio bíblico. Nós vimos aqui repetido em Mateus 7 e em Gálatas 6. É assim que Deus quer que seja, né, na nossa vida. Nós temos aí então o ponto número 1. O processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, quando nós somos salvos pelo Senhor, Ele nos capacita à mudança. Por que isso acontece? Nós devemos lembrar, meus irmãos, que lá no Jardim do Éden, o homem tinha tudo. O homem e a mulher eram felizes, tinham tudo o que precisava, nada faltava a eles. E aí Deus deu uma lei apenas. Podem comer do que quiserem. Só tem uma árvore. Essa vocês não devem tomar o fruto e comer. E então, o homem decidiu desobedecer a Deus. E Deus havia dito, se comer, certamente morrereis. Meus irmãos, o que é a morte? Quando você pega uma flor e tira ela do sol, na sua mão ela já está morta.
Por quê? Ela perdeu a ligação com a raiz. Não é a raiz que mantém viva? Porque da raiz é que ela puxa o alimento necessário. Quando nós fomos separados de Deus por causa do pecado, nós perdemos a nossa fonte de vida. Deus é vida. Quando o homem foi separado de Deus, ele teve a sua raiz cortada. E ele já não produz vida por si mesmo. Uma flor, você pega a flor. Ou mesmo uma fruta. Se você coloca em cima da mesa, vai apodrecer. Por quê? Porque nem a fruta nem a flor tem vida em si mesmo. Precisa da raiz, precisa do caule. E nós, para termos vida, precisamos de Deus. É por isso que quando o Senhor nos salva, Ele nos concede vida. E o que é ter vida? É ter capacidade de não pecar. Pecado não é a morte, e a obediência a Deus é a vida. Quem não tem um relacionamento com Deus não consegue obedecer a Deus. Mas quem crê em Cristo e está religado com Deus, e essa palavra religar deu origem à palavra religião, não é? Religião vem de religare, no latim, que significa religar. Nós fomos religados com Deus. Então agora nós temos vida e temos capacidade para obedecer o Senhor. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Estamos religados ao Senhor. A suficiência de Deus também nos concede recursos por meio do Espírito Santo que habita em nós, também por meio da palavra de Deus, que é suficiente para nos transformar. Eu preciso, meus irmãos, de coach para ser transformado? Não. Eu preciso de psicólogo para ser transformado? Não. Eu tenho as Escrituras e elas são suficientes. E o Espírito que habita em mim me traz no meu coração o poder de Deus para a minha transformação. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouvistes de nós a sua palavra, não a recebestes como palavra de homens, mas como palavra de Deus, como de fato é, a qual também atua em vós os que credes. A palavra de Deus atua na vida dos crentes. E ela é suficiente. Nós podemos então confiar em Deus. Nós podemos então estar seguros com Cristo, que sempre estará ao nosso lado. O propósito de Deus, meus irmãos, com a nossa salvação, também tem a ver com um novo propósito de vida. Por que o cristão ele é transformado? Primeiro, porque ele está ligado a Deus. Então ele foi religado e agora ele está de volta à fonte de vida. Ok? Está dando para... Temos uma baguncinha aqui das crianças, mas está dando para acompanhar, né? Eu tampo o ouvido assim, para mim, não estou ouvindo nada. Mas eu sei que é difícil. O Senhor está conosco, né? Nós recebemos então a nova vida, nós somos capacitados à transformação e recebemos um propósito. Antes, nós não tínhamos propósito. Ou tínhamos, mas eram propósitos errados. Né? Por exemplo, talvez uma pessoa tenha um propósito de ficar rico. Então esse é o principal propósito e ela vai fazer tudo na vida que seja possível para alcançá-lo. Talvez a pessoa tenha como propósito o sucesso, né, profissional. E ela vai tentar de tudo para alcançar. Talvez o propósito é o casamento. E aí ela vai fazer de tudo para conseguir um casamento, não importando quem seja o cônjuge. Mesmo que ela tenha de sofrer depois, né? Então isso acontece. O nosso propósito de vida, ele estava errado.
e nos levava ao sofrimento e à dor. Mas agora nós recebemos um novo propósito de vida: adorar e servir o nosso Senhor. E nesse propósito, meus irmãos, Deus nos concede graça em alcançar. É claro que nós nunca vamos agradar a Deus todo momento. Nem todo momento nós estamos adorando o Senhor porque nós somos pecadores. Mas agora nos agrada buscar agradar a Deus. Nós temos alegria quando nós fazemos a vontade de Deus. Já sentiu isso? Quando tem uma pessoa que está bem mal, e aí você dá uma palavra para aquela pessoa, palavra de Deus, e aquela pessoa te agradece. Poxa, olha, muito obrigado, eu estava desanimado, mas agora eu estou revigorado. A pessoa vai embora e o coração da gente fica cheio de alegria. Maravilhoso, meus irmãos. Nós também, com um novo propósito de vida, não temos mais como prioridade viver para nós mesmos, mas vivermos para o Senhor. O nosso foco é transformar. Eu deixo de olhar para as coisas terrenas, passageiras, e desejá-las em primeiro lugar. Veja, eu não estou dizendo que a gente não deve estudar, trabalhar, procurar melhorar. Isso tudo é perfeito, só não pode tomar o primeiro lugar. Não é? Quando nós deixamos o foco desta vida passageira e colocamos o foco nas coisas que são eternas, nós temos então um propósito, um desejo e uma alegria em fazer a vontade de Deus. O plano de Deus, meus irmãos, para nós é que obedeçamos a Ele, porque isso é o melhor para nós. Nos relacionarmos com Deus, meus irmãos, é o que nos dá força para caminhar. É o que nos dá força para ultrapassar as dificuldades e os problemas que a vida nos impõe. É o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos num relacionamento vívido com Deus, a nossa alegria não depende das circunstâncias. A nossa paz não depende daquilo que temos ou não temos. E a nossa comunhão com Deus não depende dos nossos sentimentos. Ah, hoje eu estou tão mal, então eu não quero saber de Deus. Não. Em Atos, capítulo 5, versos 28 e 29, nós temos um exemplo disso. 2 apóstolos, numa situação bem difícil, mas que priorizaram o relacionamento deles com Deus. Olha só, Atos 5, 28 a 29. Não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis nesse nome, mas enchestes Jerusalém desse vosso ensino, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. São as autoridades falando com os apóstolos. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O que eles estavam dizendo aqui? As autoridades chegaram e falaram assim: olha, esse negócio de ficar ensinando sobre Jesus, isso traz transtorno para a cidade. Vocês têm que parar com isso. Vocês não devem continuar com isso. E aí que eles falaram: mas para nós é mais importante obedecer a Deus do que vocês. Eles priorizaram o relacionamento deles com Deus. Isso poderia tirar a paz? A circunstância poderia ficar ruim para eles? Como ficou, não é? Mas eles permaneceram firmes, porque tinham como propósito de vida adorar e servir ao Senhor. Manter o relacionamento deles com o Senhor. E assim deve ser na nossa vida, meus irmãos. Ponto 2 diz assim: o processo de mudança bíblica chegará ao fim quando você entrar na comunhão eterna com Deus e com aqueles que ao longo da história têm sido redimidos pelo nosso Pai Celestial. Meus irmãos, quando o processo de transformação ele vai acabar? Quando a gente chegar na glória. Só lá. Agora, o mais maravilhoso é que nós estaremos na glória
com os nossos irmãos e irmãs, que também estarão transformados. Meus irmãos, nós nunca experimentamos nesse mundo um relacionamento interpessoal que fosse perfeito. Não é verdade? Nunca. De vez em quando, se você tem muito contato com alguém, seja parente ou não, em algum momento vai sair uma faísquinha, não é? Nós não conseguimos, mas no céu tudo vai ser perfeito. Nosso relacionamento com as pessoas vai ser perfeito, porque nós viveremos, meus irmãos, para sempre com Jesus, transformados. Faremos parte de uma multidão de irmãos e irmãs perdoados e transformados. E viveremos num lugar de paz e alegria, onde lágrimas, tristeza ou escuridão não existirão mais. Se nós desejamos esse lugar, se nós desejamos viver com pessoas transformadas, sendo nós transformados, onde nós começamos os primeiros passos nesse objetivo? Aqui. Se eu não tenho o desejo, meus irmãos, de ver Jesus, de viver com Jesus, se eu não tenho o desejo de ter um relacionamento perfeito com os meus irmãos, o céu não é o meu lugar. O céu não é para mim. Porque o céu é um lugar para as pessoas que amam Jesus, que querem estar diante dele todos os dias. O céu é lugar para cristãos que amam seus irmãos e querem vê-los transformados e perfeitos na glória celestial. E querem adorar ao Senhor face a face, junto deles, onde não haverá tristeza, lágrimas. Problemas não existirão mais. Por isso que nós temos um propósito de vida, que é obedecer ao Senhor, glorificá-lo, viver para Ele, sendo transformado e ajudando a transformar outros também. Por isso, antes de chegar na eternidade, devemos ter cuidado com o nosso andar. Autoconfrontação. A gente, quando faz uma coisa errada, a gente sente uma pontadinha, não sente? Não devia ter falado isso. Agora já falei. Ou então, não devia ter feito isso. Devia ter ido lá e ter... Não acontece com a gente? O Espírito incomoda, não é? É a oportunidade que Deus nos dá de autoavaliação, de autoconfrontação, onde nós buscamos a Deus. Senhor, eu errei. Por isso, devemos ter cuidado com o nosso andar e devemos encorajar outros cristãos para que eles tenham cuidado no andar deles. Também devemos confortá-los para que eles tenham renovada a sua esperança. Terceiro lugar, todo o processo de discipulado envolve autoconfrontação. Ninguém cresce espiritualmente, ninguém se torna maduro espiritualmente, se não está se avaliando diante de Deus o tempo todo. A pessoa que peca sem nenhum problema, sem dor na consciência, sem achar que está desagradando a Deus e continua no pecado, essa pessoa não é cristã de verdade. Ela pode dizer que é, ela pode frequentar a igreja, ela pode ter sido batizada, casada na igreja, o velório dela pode ser na igreja, mas ela não vai entrar nos portões celestiais. Paulo disse isso, lá em Gálatas, capítulo 5, porque ele disse que quem não nasceu de novo não tem o Espírito. Então ele não tem o Espírito, ele não desenvolve o fruto do Espírito. E aí o que ele mostra na vida dele? As obras da carne. Então a pessoa pode falar uma coisa e viver outra, não pode? Se ela diz cristã, está na igreja, louva na igreja, mas a vida dela não é transformada, ela não faz autoavaliação, ela não busca negar a ela mesma, ela não busca obedecer a Deus,
ela só demonstra obras da carne, qual é o caminho dela? Não é Jesus. Não é? Então, nós devemos entender que todo o processo de discipulado envolve autoconfrontação. Discipulado, está escrito no quadro aí, é um processo que o capacita para crescer no Senhor Jesus e o equipa para superar com alegria as pressões e tribulações da vida. Olha só, veja, enquanto eu busco a presença de Deus, Ele está me equipando, me fortalecendo, me dando o que eu preciso para suportar pressões, tribulações com alegria. A vida da gente, meus irmãos, eu sempre falo isso com a Janaína, ela tem fases. E a gente precisa entender cada fase e aproveitar cada fase. Não é? Se a gente fica remoendo, era tão bom quando tinha isso, o que você faz? Você está perdendo o que a fase de agora está proporcionando. Então a gente precisa entender que haverá fases de tribulação? Haverá. Mas eu posso continuar tendo alegria no Senhor? Posso. Por quê? Porque Ele me equipa para isso. O discipulado requer autoexame constante. Meus irmãos, a fidelidade do discípulo não é vista na perfeição dele. Entendam isso, porque ninguém é perfeito. A fidelidade do discípulo é vista no esforço dele desenvolver a sua salvação. Por exemplo, o fariseu. Vamos lembrar de novo. Semana passada nós lembramos. Publicano e fariseu orando no templo. Jesus diz, o espiritualmente maduro era o publicano, não era o fariseu, que conhecia mais a Bíblia, que era religioso, que era sacerdote, que ensinava as pessoas. Por quê? Porque para Deus o que importa é a intenção do coração, é o desejo. Aquele publicano reconheceu que era pecador e que precisava do perdão de Deus, então ele foi clamar: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero servir o Senhor com fidelidade. Me ajuda. Enquanto o outro se achava o tal, o religioso, não é? Estava no templo todo dia, vestido com uma roupa que as pessoas viam na rua e sabiam que ele era religioso, e ele disse: graças a Deus eu não sou pecador igual esse. Era pior, porque ele não reconhecia isso, né? Então, meus irmãos, Deus é quem nos ajuda a concretizar as mudanças na nossa vida. O que nos define como discípulos é essa busca em Deus, não é o conseguir. Você pode ver uma pessoa que parece santa, que obedece a Deus em tudo, uma pessoa que você olha e diz assim: eu nunca vi essa pessoa cometer um pecado, e ela sequer ser salva. Porque não é, meus irmãos, uma correção externa que agrada a Deus. É um coração desejoso de Deus. A gente tropeça, a gente cai, a gente erra, mas a gente está sempre voltando para Deus. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, nessa área da minha vida eu tenho sido derrotado e eu preciso do Senhor. É isso que define o discípulo. Aqui eu não vou fazer as perguntas agora, mas vocês vão ver que tem 10 perguntas aí para que você faça uma autoavaliação da sua fé. Se você tem sido um discípulo segundo a palavra de Deus e o que você precisa buscar como transformação. Então depois vocês podem ler essas perguntas e fazer a autoavaliação. O último ponto para encerrarmos. Todo cristão precisa de Deus para ajudar a si mesmo e a outros. Ninguém vai entender o outro, nem os seus familiares, se primeiro não olhar para suas próprias vidas. Ninguém vai. Mas quando nós olhamos para as nossas dificuldades, sem fazer concessões. O que é fazer concessão? Tem essa areazinha da minha vida, esse pecadinho aqui, mas esse aqui não tem problema. Não.
todo pecado gera morte, não importa qual seja. Qualquer um. Na nossa régua de medir, do menorzinho para o mais grandão, todo pecado nos separa de Deus. Uma mentirinha é tão prejudicial para o nosso relacionamento com Deus quanto uma mentirona. Tem diferença. Então, quando eu me autoavalio, me autoconfronto, sem fazer concessões, eu olho agora para os meus irmãos, sendo capaz de ajudá-los. Porque ao invés de condená-los, eu sei o que eles estão passando. E eu sei que eu posso encorajá-los, fortalecê-los. Eu posso ajudá-los, não é? A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. O que é suportar? Não é que a pessoa é tão chata e enjoada que eu tenho que suportar ela. Não, é dar suporte para ela ficar de pé. Isso é suportar. A coluna suporta o teto, a laje, não é? É isso que a gente tem que ser. Eu tenho que ser o suporte para o meu irmão para ele permanecer de pé. O que eu preciso fazer? Meu irmão, não desanima. Meu irmão, estamos juntos, conta com a gente, vamos caminhar, vou orar por você. Siga. Dá uma palavra, não é? Mas quando a gente vai ser capaz disso? Quando nós nos auto-examinarmos e entendermos como é difícil, não é? Para nós mesmos. Eu quero encerrar lendo o último memorizar no material aí, que diz assim: o processo de transformação permanente é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Por que é a vontade de Deus? Porque é o melhor para nós, meus irmãos. Quanto mais nos desgarramos, nos desligamos e negamos a nós mesmos, mais nos agarramos e nos ligamos em Deus. E não tem coisa melhor. Lembra que Jesus disse? Aquele que quiser ganhar a sua vida, o que vai acontecer com ele? Ele vai perdê-la. E aquele que não se importar com a sua vida, deixar os seus desejos, negar a si mesmo, aquele que perder a sua vida, o que vai acontecer com ele? Ele vai ganhar. Vejam, meus irmãos, a lógica bíblica é diferente da lógica do mundo. Na lógica do mundo, você tem que fazer tudo que você acha que vai trazer felicidade para você. Na lógica bíblica, Deus é a fonte da sua felicidade e você vai fazer tudo para estar junto dele. Que Deus nos ajude nesse propósito, meus irmãos. Nós daremos sequência a esse estudo. Vou pedir a Janaína para entregar para vocês as tarefas dessa semana. Como eu disse, meus irmãos, essas tarefas não são obrigatórias para serem feitas, não é? Eu não vou avaliar os irmãos, mas elas são um auxílio para que os irmãos possam, como eu posso dizer, memorizar, não é? Guardar melhor aquilo que a gente está estudando aqui. Porque nós temos a tendência de esquecer mesmo, não é? A gente ouve, aí a gente vai embora e no outro dia a gente não lembra de nada mais. Então, com essas tarefas, a gente vai revisitando o que foi aprendido. Isso vai fazendo com que a gente grave no coração a palavra de Deus e os princípios de Deus. Quanto mais, meus irmãos, tivermos contato com a palavra, mais os nossos pensamentos vão sendo transformados. E a gente vai pensando como a palavra, não é? Deus nos abençoe nesse propósito. Vamos orar? Amado Deus, obrigado, Pai, por sua bendita palavra, que nos mostra que devemos julgar, sim, que devemos analisar o que é certo, o que é errado, ajudar os nossos irmãos, mas não sem antes fazer uma autoconfrontação, uma autoavaliação, uma busca em nós mesmos daquilo que precisa ser corrigido. Porque se nós buscamos, Pai, a transformação, se temos como propósito de vida adorar ao Senhor o tempo todo e servi-lo, Senhor, nós encontraremos, sim,
tudo o que precisamos para a nossa alegria, para a nossa satisfação. Nos ajude nesse propósito. Nos ajude a abandonar os pecados que ainda insistem em tentar nos dominar. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.